Bom, jovens, estamos aqui para a parte prática agora do nosso estudo de cilindros. Então, nós temos aqui um cilindro de revolução, queremos calcular área lateral, área total e o volume, tá bom? Então, é isso que nos interessa maiormente, né? Então, a área lateral. Aqui tem um cilindro, para você calcular a área lateral, que é essa face, aqui é só tirar as bases, né? Você vai calcular como é que você faz. Você dá um corte no cilindro e abre, né? Lá no prisma você ia computando a área de cada face lateral. Aqui, como só tem uma face lateral, você abre e aí você tem um retângulo, na verdade, onde a base do retângulo vai ser o comprimento dessa circunferência. Ora, o comprimento da circunferência é 2π vezes r, né? Então, a base do nosso retângulo vai ser 2π vezes r. E a altura, a própria medida da geratriz, né? Tá certo? Portanto, a área lateral do cilindro, você calcula base vezes altura, 2π r vezes g, tá bom? E a área total? Bom, a área total você vai ter que calcular a área total. Deixa eu colocar aqui. A área total. A área total vai ser área lateral mais 2 vezes a área da base, né? A área da base é a área dessa circunferência. A área lateral nós já temos, né? Então, a área lateral é 2π rg mais 2 vezes a área da base. Ora, a área da base é a área dessa circunferência, que você sabe que é πr ao quadrado, né? Π vezes r ao quadrado. Portanto, área total, você vai ter 2πrg mais 2πr ao quadrado. Coloca 2πr em evidência. No final das contas, você vai ter aqui g mais r, ou r mais g, né? R mais g. E aí você tem uma formulinha para calcular a área total. Deixa eu destacar aqui. Área lateral, área total e agora o volume. Bom, o volume, nós definimos o cilindro como um prisma, para ser bem conveniente, né? E o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, tá certo? Então já poderíamos concluir por aí, né? Mas você pode demonstrar isso usando o princípio de Cavalieri. Você pega, por exemplo, um prisma com base quadrangular, qualquer base, qualquer que seja. Importante que você tenha um sólido ali cuja base seja equivalente à base do cilindro, né? Equivalente no sentido de que eles têm a mesma área. As bases têm que ter a mesma área. Então você vai fazendo cortes, né? Transversais, você vai obter evidentemente a mesma área. Então você conclui que os sólidos têm o mesmo volume. Portanto, o volume do cilindro é, de fato, a área da base vezes a altura, assim como o volume do prisma. Mesma coisa, tá bom? Então use o princípio de Cavalieri se você quiser demonstrar. Muito bem. Volume é área da base vezes a altura, né? Mas a altura para nós aqui é a medida da geratriz. A área da base é πr ao quadrado vezes g, né? Portanto, o volume πr ao quadrado por g, tá bom? Bom, se você tiver, aqui me ocorreu agora, se você tiver um cilindro, aquele cilindro que nós destacamos, o cilindro equilátero, aqui você sabe que a seção transversal é um retângulo, né? Se você fizer um corte aqui, assim, paralelo à folha de papel, você vai ter uma seção meridiana, ou seja, seção longitudinal, um retângulo. Se essa seção for um quadrado, você chama o cilindro de cilindro equilátero. E se for um cilindro equilátero? No cilindro equilátero, vou colocar aqui, cilindro equilátero. Antigamente tinha um trema aqui. Equilátero.
Qual é a peculiaridade? Aqui a base da seção meridiana, que é 2G, 2R é igual à altura que é G. Então 2R igual a G. Ou G igual a 2R, né? Tanto faz. G igual a 2R. Aí você tem área lateral, nesse caso particular, 2πr vezes 2R aqui, né? Então esse 2πr vezes 2R vai dar 4π, né? Que 2R, 2 vezes 2, 4π, R vezes R, R ao quadrado. Acho que é isso, né? 4πr ao quadrado. A área total vai ser 2πr vezes R mais G. Só que G é 2R. Então 2R, G nesse caso particular é 2R. Então vai ser 2R mais R, 3R. Você vai ter 3 vezes 2, 6 π. Aí vai ficar um R vezes R, R ao quadrado, não é? Então essa área total, no caso do cilindro equilátero. E o volume? Volume πr ao quadrado vezes 2R. Então vai ficar 2π R ao cubo, tá bom? Então aí fica muito simples você pegar os casos particulares também e calcular, não é, essas formulinhas para os casos particulares. Aqui é para o cilindro equilátero, área lateral, área total e volume. Bom, como eu já comentei anteriormente, em outra ocasião, os exercícios do livro são absolutamente simples. Vocês podem pegar e você vai ver que não apresentam muita dificuldade. Você é capaz de resolver todos os exercícios de livros assim, sem muito esforço. Eu separei um aqui a título de exemplo, né? Separei um exemplo para você fazer, mas eu sugiro que você faça o seguinte, que você leia aqui o enunciado, pausa o vídeo, tenta fazer, e depois veja a minha solução que foi dada, né? Então o exercício que eu escolhi ali, dentre tantos, é o seguinte: calcule a área lateral, a área total e o volume de um cilindro reto de 5 centímetros de raio. Então você tem aqui raio igual a 5 centímetros. Sabendo que a seção meridiana é equivalente à base. Então essa é o que significa a seção meridiana ser equivalente à base? Vamos desenhar aqui o cilindro para ter uma ideia. Eu vou desenhar logo a seção meridiana, né? A seção meridiana é um retângulo. Aí você vai ter aqui uma base, a outra base. Desse lado eu vou fechar. Desse lado pontilhado, né? Até que eu desenhei legal. Bom, aí você tem aqui, esse aqui é G, esse tamanho é G. E esse pedacinho aqui é R, é o raio da base, né? Vamos lá. A informação importante aqui é essa informação de que a seção meridiana é equivalente à base. O que significa isso? Significa que a área do retângulo é igual à área da base. A área desse retângulo, que é a seção meridiana, é igual à área da base. Então, vou escrever essa informação. A área do retângulo, o que é? É 2R vezes G, não é isso? O retângulo é base vezes altura. Então, R mais R, 2R vezes a altura, que é G. Tá certo? Essa seção meridiana equivale à base. Então, qual é a área da base? Π vezes R ao quadrado, né? R ao quadrado. Daqui eu posso concluir. Vou cancelar aqui, tá? Divido aqui por R. Nós vamos ter que o dobro de G é πr. Ou seja, G é igual πr sobre 2. Ou, se você preferir, 5 meios de π, né? Não sei se é melhor substituir logo. Talvez seja. 5π sobre 2 centímetros. Né? Eu estou dando valor aqui e ponho a unidade. Né? 5π sobre 2. Essa é a medida da geratriz desse cilindro. Eu quero a área lateral. Área lateral.
área lateral. Bom, nós já vimos, tem a fórmula lá, mas área lateral o que é? É você abrir o cilindro, né? E ver, vai dar 2π vezes R vezes G, tá certo? Só para conferir, cadê o outro papel onde nós deduzimos isso? Tá aqui, só para confirmar. 2πRG, perfeito. 2πRG. E substitui, né? Aqui é 5, aqui é 5 meios. A área lateral é igual a 2π vezes 5 vezes 5π sobre 2. 5π sobre 2. Daí você cancela, agora é só continha, né? Vai dar 25π ao quadrado. 25π ao quadrado, centímetros quadrados, tá certo? Área lateral. Área total. Área total é igual a 25π ao quadrado, que é um 5, mais área lateral, mais 2 vezes a área da base. Então, a área total é igual. Era melhor ir pela fórmula, mas vamos lá. 25π ao quadrado, mais 2 vezes a área da base. A base aqui é πr ao quadrado, então é π vezes r ao quadrado é 25. Tá certo? Bom, então eu posso colocar em evidência 25π, né? Área total, 25π, que multiplica π mais 2 centímetros quadrados. Essa é a área total. E o volume, não tem mais mistério, né? O volume é área da base vezes altura. Então, a área da base, π vezes r ao quadrado, vezes πr ao quadrado vezes g. Então, o volume é igual a π, r ao quadrado é 25, vezes g, que é 5π sobre 2. Sobre 2. No frigir dos ovos, o volume, vou colocar aqui, tá? Portanto, o volume é igual a 125π quadrado sobre 2, né? 125π ao quadrado por 2 centímetros cúbicos. E aí não tem nem, veja como não apresenta nenhuma dificuldade, né? Os exercícios livres são todos nesse mesmo nível. Lembrando que é porque essa disciplina, na verdade, eu estudei no antigo segundo grau, né? Eu não sei como é que está hoje. Parece que o negócio está menos puxado, digamos assim, né? Mas eu estudei tudo isso no segundo grau. Então é por isso que o nível é mais elementar mesmo. Não tem muita dificuldade os exercícios de livro. Bom, no próximo vamos ver cone. Esperem até lá. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até lá.